Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente vai estudar esse livrinho aqui, ó, A Arte da Longevidade, tá? Nossos encontros vão ser quinzenais, né? Sempre às 19 horas. E hoje a gente vai ver esse livro, começar com esse livro, né? A gente está no modo Ler para Saber Vencer. Então, desse livrinho, A Arte da Longevidade, nós vamos da página 9 até a página 35. O que a gente vai ver agora nesse primeiro momento? A gente vai ver sobre o autor, vai saber por que esse livro foi escrito e logo a gente vai ver um resuminho do primeiro capítulo. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre o autor, Daisaku Ikeda é o presidente da Soga Gakkai Internacional, da SGI. Nasceu em 2 de janeiro de 1928 em Tóquio, no Japão. Era graduado em economia, pacifista, político, prolífico escritor, poeta, educador. Fundou em todo o mundo uma série de instituições para promover a paz, a cultura e a educação. Como terceiro presidente da Soga Gakkai, é fundador da Soga Gakkai Internacional. Daisaku Ikeda desenvolveu o que é hoje a maior e mais diversificada organização internacional budista leiga do mundo, com 12 milhões de membros em 192 países e territórios. Convicto do poder da revolução humana, já dialogou com milhares de personalidades, líderes estudiosos visando unir os povos e derrubar as barreiras do preconceito, da discriminação e das ideologias. No Brasil fundou em 1960 a Associação Brasileira SGI. Desde então, recebeu centenas de homenagens e de instituições nacionais, tornando-se, inclusive, sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, em 1993. Agora vamos entender um pouquinho sobre a publicação. O livro Arte da Longevidade, do Dr. Daisaku Ikeda, é uma obra dedicada a preciosas pessoas que desfrutam da terceira juventude, da terceira idade, bem como aqueles que buscam conduzir uma vida longeva. Isso porque ela nos oferece uma perspectiva sábia de como viver com a máxima plenitude, tendo essa idade. São poemas e ensaios para enaltecer a terceira juventude, os nobres amigos que vivem na fase conclusiva da vida. E o presidente Ikeda faz um pequeno comentário no livro. Desta vez, ao perceber a solicitação do lançamento da nova edição do livro, aproveitei a oportunidade para melhorar o seu conteúdo, em memória das personalidades do mundo, em que estabeleci inesquecíveis laços de amizade. Assim como o velho Mandela, adicionei trechos de ensaios e diálogos. Isso foi porque, né, um dos motivos que ele escreveu esse livro. Aí vamos passar para o capítulo 1, um resuminho? O capítulo 1 se chama O Despertar do Sol do Amanhã. Nesse primeiro capítulo, o presidente Ikeda se encontra com várias personalidades e dialoga sobre ter um espírito jovem e que fazem a diferença independente da idade que possuem. Em cada subtítulo desse capítulo, ele dá um exemplo dessas personalidades com quem ele dialogou, tá? Eu fiz um resuminho de algumas delas, não todas elas, tá? Disse que a vida se inicia aos 60. O budismo elucida que podemos viver até os 120 anos. E nesse sentido, os 60 são o ponto de virada e podemos dizer que é a partida rumo à fase conclusiva da vida. Ter um grande propósito pelo qual não se arrependerá em devotar a vida. Isso certamente se transforma em uma força para viver até o fim com o espírito jovem. Uma das minhas primeiras lembranças inesquecíveis é de quando recepcionei Rosa Parks, mãe do movimento pelos direitos civis da América, em meio ao caloroso canto das jovens.
e comemoramos o seu aniversário de 80 anos com um bolo oferecido pela minha esposa. Um sorriso humilde, digno e sincero. Ela era uma guerreira dos direitos humanos, de altiva nobreza que brilha na história da humanidade. Quando me encontrei com o primeiro-ministro da China, Zhou Enlai, ele estava com 76 anos. Por conta de uma grave doença, ele se encontrava internado há 6 meses. Mesmo assim, transformou um quarto de hospital em um escritório. De lá tomava providências para cuidar de 1 bilhão de cidadãos. Dizem que o professor Shinesaburo Makoguchi, primeiro presidente da Soka Gakkai, mesmo depois dos 60 anos, ao incentivar aos jovens discípulos, frequentemente dizia: nós jovens, na dimensão da vida, ele era sempre jovem. Jovem não faz alusão aos anos da vida, mas se define pelo espírito que o motiva e pelo seu modo de viver. Pessoas que não se esquecem de seu juramento feito na juventude são jovens. Quem supera as circunstâncias do momento e desafia a avançar, mesmo quem um ou 2 passos continua sendo jovem. Eu fiz esse resuminho curtinho para vocês poderem fazer uma leitura mais extensa desse capítulo 1, tá bom? A gente se encontra no próximo encontro, muito redundante. A gente se encontra. Beijo no coração de vocês. Ótima leitura. Tchau, tchau.